Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós aqui estamos juntos para aprender a Palavra de Deus. Através desta lição, estamos finalizando mais um trimestre. Isto é bênção de Deus para as nossas vidas. A lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. O nosso texto áureo é o capítulo 11 e o versículo 8 da carta aos Hebreus, que nos diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem receber para onde ia. Também aqui eu destaco a verdade prática desta lição, que nos fala: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. O nosso objetivo, irmãos, desta lição é falarmos, mostrarmos um pouco o legado da fé de Abraão, o legado de Isaque, seu filho, e também o legado de fé de Jacó. Então nós vemos a sequência, começando por Abraão, a geração de Abraão, passando-se por Isaque e também Jacó. Meus amados, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos falar um pouco a respeito do legado de Abraão. O segundo tópico, o legado de Isaque. O terceiro tópico, o legado de Jacó. A nossa leitura bíblica em classe, todas as nossas lições, ela tem a leitura bíblica em classe. Ela está baseada no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que nos fala a galeria da fé, e ali nós temos alguns versículos que nos fala a respeito de Abraão, de Isaque, como também de Jacó. A nossa introdução
da nossa lição, ela nos fala que estes homens, né, Abraão, Isaque e Jacó, deixaram um legado inestimável para o povo judeu, não somente, irmãos, para o povo judeu, né, na questão, né, o judaísmo, mas para o cristianismo, né, para a igreja e para toda a humanidade, em todos os tempos, né, em todas as gerações, né, os séculos, assim. E Deus, irmãos, permitiu isso, né, na vida destes homens, para deixar para a gente uma forma que nós possamos crescer, né, espiritualmente, desenvolver a nossa fé verdadeira e viva no Senhor. Antes de nós entrarmos no primeiro tópico, que nos fala a respeito, né, do legado de Abraão, é importante nós termos o conhecimento, né, o significado, né, o que significa o legado. O legado é tudo aquilo que é deixado para as gerações futuras, seja no sentido, né, a gente fala assim, o que eu vou deixar para a geração futura. Às vezes a gente já pensa na questão de herança, de bens materiais, mas como nós nessa aqui manhã estamos falando, né, meditando e estamos diante da palavra de Deus, né, no sentido espiritual, procurando conhecer as verdades espirituais dentro da palavra de Deus, então nesse sentido, né, o legado é aquilo que é deixado para as gerações futuras, que são valores imateriais, né? Olhando para Abraão, Isaque e Jacó, aquilo que Abraão, através da sua fé, da sua vida, da sua confiança em Deus, né, passou para a geração futura, para Isaque, e foi passando de Isaque para Jacó, e assim sucessivamente. Os valores espirituais, os ensinamentos, né, tem a ver também com a questão da cultura, dos propósitos de vida e o exemplo, né? Então a gente faz esta análise e tomamos, né, como exemplo dos nossos antepassados, valores, né, dos avós, a história da família que os pais deixa para nós como exemplo de valor, tá? Então é nesse sentido, né, o significado do legado é aquilo que é deixado para as gerações futuras, no sentido dos valores imateriais, os ensinamentos, os propósitos de vidas e principalmente o exemplo. Então aqui, diante da palavra de Deus e olhando, vendo, analisando, né, se deparando com a vida de Abraão, ele deixou esses valores imateriais na vida de Isaque, né, o propósito de vida, exemplo, a sua fé, ele transmitiu, deixou para as suas gerações futuras, para os seus filhos. O primeiro tópico, então, irmãos, aqui nos fala, né, o legado de Abraão, que nos fala o alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à igreja, mas ela alcançou todas as nações, as famílias da terra. Quando nós lemos o capítulo 12 do livro de Gênesis, que ali nos fala do chamado de Deus, Deus dizendo a Abraão, sai da tua terra, né? Sai da tua parentela. No versículo de número 3 nos fala, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias, Jesus Cristo, né, o Messias Cristo nasceria da sua semente, né, na genealogia de Jesus, apresentada lá no Evangelho, pela qual Mateus escreve, disse que Jesus ele era descendente de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Os que creem em Jesus como Salvador pela fé também
são filhos de Abraão. O apóstolo Paulo diz isso aos irmãos, né, da Galácia, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 3 e o versículo de número 7. Falando, irmãos, de Abraão, nos arremete muito que a fé de Abraão, né, a fé que este homem teve em Deus. A Bíblia diz, então, propriamente no capítulo 11 da carta aos Hebreus, o primeiro versículo, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abraão, então, ele vai demonstrar ter esta fé verdadeira quando foi chamado por Deus, estando ele junto da sua família, os seus familiares, na sua terra, em Ur dos Caldeus. Deus então chama ele para um lugar que ele não conhecia, pois ele habitava em meio a um local que predominava a idolatria. Então Deus chama Abraão e ele, de forma obediente, né? Ele vai de uma forma, de um modo incondicional, ou seja, obedecer ao chamado de Deus em sua vida. No número 13, aqui o subtópico 13 fala assim: a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino, então quando se encontrava em Harã, já a caminho de Canaã, ele poderia ter questionado, indagando a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se de Abraão, da atitude de Abraão, né? da sua fé, e confirmou as suas promessas a ele, como também aos seus descendentes. Aqui no capítulo de número 22 do livro de Gênesis, nos versículos 15, 16, 17 e 18, assim nos diz a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão que bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, irmão, isto é maravilhoso, a fé, a confiança de Abraão em Deus. E a sinopse deste primeiro tópico, então, nos fala: Abraão deixou um legado de fé para Israel e a igreja de Cristo, alcançando todas as nações e famílias da terra. Meus amados, vejamos também que nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, nos fala claramente, né, a respeito também de Abraão, né, da sua fé, e pela sua fé ele foi justificado perante Deus. E neste capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a partir do versículo 18, fala assim, né, o qual em esperança, né, dizendo a respeito de Abraão, Paulo creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será o que? A tua descendência. E no versículo 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, né? Porque quando ele recebe do Senhor a promessa de que até mesmo ele teria um filho, tendo 25 anos, 75 anos, e demorou-se 25 anos, né? Para que Deus cumprisse no tempo determinado o filho das suas entranhas, né? O filho da promessa, a sua geração. E aí, irmãos, ele não enfraqueceu na fé, nem se atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, a sua esposa, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi
fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi então também imputado como justiça. Então ele não duvidou, irmãos, ele foi fortificado na fé, foi dando glória a Deus. Então Deus realizou isso na vida dele. Amém? Continuando a nossa lição, agora falando-se um pouco a respeito, né, do legado de Isaac, o seu filho, que tem o significado de riso, ou ele ri, porque o nascimento de Isaac trouxe riso e alegria aos seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento, dando o quê? O cumprimento, né, da promessa divina. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também em algum momento sorrir de alegria, né? A gente se depara no capítulo 18, quando ali Deus vai confirmar, né, o filho para Abraão, né, o filho, né, o verdadeiro, né, o filho da promessa, que é Isaac, tendo ele com Sara. Sara, a Bíblia nos fala que ela ri, mas não, né, ri da situação, da circunstância, da sua situação física, né, mas não de Deus, não da palavra, da promessa de Deus sobre a sua vida. Então aí quando Deus cumpre no tempo determinado o nascimento de Isaac, então ela coloca este nome, trazendo este significado que traz aí, ele ri, significa riso, significa alegria. Amém? Continuando aqui, irmãos, então nesse tópico 2, o nascimento de Isaac vai simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal do legado, da alegria e da esperança produzidas pela fé. E aqui nos fala então Isaac, que é o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus, porque Isaac, ele cresceu debaixo da promessa, ele aprendeu com o exemplo de seu pai, né? Então, seu pai Abraão deixou o quê? Um legado, deixou ensinamento, deixou exemplo, deixou propósito de vida, deixou valores imateriais. Então Isaac cresceu vendo o exemplo do seu pai a depender totalmente de Deus em todas as coisas. Quando Abraão morre, Isaac vai assumir, né, o lugar do seu pai. Ele vai edificar altares, ele vai invocar o nome do Senhor, ele vai manter viva a comunhão com Deus de seus pais. No capítulo 26 do livro de Gênesis, ali nos fala que Isaac ele vai a gerar por causa o quê? Da fome, estando ele numa situação delicada. Então Isaac ele vai a Abimeleque, né, rei dos filisteus, em Gerar, porque o Senhor apareceu para ele e disse: olha, não desça para a terra do Egito, não desça ao Egito, mas habita na terra que eu hei te disser, peregrina nesta terra e eu serei contigo, te abençoarei, a tua semente, darei todas essa terra e confirmarei o juramento que tenho jurado ao seu pai a Abraão. Multiplicarei a tua semente como que as estrelas dos céus, Deus dizendo a Isaac. Então ele estando ali na terra de Gerar, uma localidade dos filisteus, ele manteve viva a comunhão com Deus, né? Edificou ali altares ao Senhor, né? Invocou o nome do Senhor, mesmo em meio à escassez e à inveja, né, dos vizinhos, né, dos filisteus. Isaac, ele perseverou em fé e foi abençoado tudo o que fez. Nesse capítulo 26, irmãos, nos fala, né, que os filisteus
tomados de inveja de Isaac, né, pela sua prosperidade, pelas bênçãos que Deus estava ali abençoando ele grandemente ali naquela terra. A Bíblia nos fala, né, que os filisteus, os seus vizinhos ali, entulhavam os poços de Isaac, mas mesmo assim Isaac cavava novamente poços e Deus foi abençoando, e ele, irmãos, sempre com uma postura diplomática. Na lição anterior, me lembro aqui de na lição de número que nós estudamos alguns domingos, né, anterior, aqui nos fala sobre Isaac, né, o herdeiro da promessa. A lição de número 8 retrata claramente, né, o comportamento, a forma de como Isaac ele agia diante dessas invejas, diante dessas perseguições que ele enfrentava, de forma diplomática, evitando confronto, né? Por muitas vezes ele vai abrir mão dos poços que lhe pertenciam, a fim de preservar a paz do seu coração, a saúde mental e principalmente proteger a sua família. Então, e nesta lição, aqui também mais uma vez nos fala que ele não se envolveu em conflito, ele cultivou a paz, confiando sempre na provisão do Senhor. O legado de Isaac é o que? De uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Também aqui nos fala a respeito do legado de uma fé que confia o quê? Na direção de Deus. Quando chega, né, o momento de Isaac constituir família, ele não tomou decisões apressadas, mas ele esperou o agir de Deus. Nós vemos claramente no capítulo 24, né, o seu casamento, a sua união com Rebeca foi o que? Resposta à oração e resultado que dá providência divina. Neste capítulo, irmãos, nos fala claramente no capítulo 24 e o versículo de número 62 e 63: ora, Isaac vinha do campo do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra sul. E nesse versículo 63 do capítulo 24 de Gênesis, fala assim: Isaac saíram que a orar ou a meditar, né, no campo sobre a tarde, e ele levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham, e quem estava sobre os camelos era Rebeca, a qual Deus havia providenciado que seria o que? A sua esposa, a sua companheira. Então isso, irmãos, nos mostra, né, passando-se do pai Abraão para Isaac, essa fé, essa confiança, essa busca pela meditação, pela comunhão, né? Orar, falar com Deus. Então o texto vai nos mostrar essa atitude de meditação e oração no campo, o que revela um homem de oração e de comunhão com o Senhor. O seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus, e dessa união nasceu o quê? Uma geração escolhida para dar continuada à aliança divina. Isaac, meus amados, nos ensina que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando confiamos em Deus para guiar os nossos relacionamentos, decisões e planos. A sinopse desse tópico 2 fala: Isaac, que é o filho da promessa, ele deixou um legado de fé e esperança para os judeus e gentios. Agora, o último tópico 3, que é o legado de Jacó, né? Passamos por Abraão, Isaac, agora Jacó. Nesse tópico, no subtópico 1, nos fala, né, dos homens com virtudes e erros. Por quê? Se nós olharmos para Abraão, ele, quando desce para o Egito, ele mentiu. Também Isaac, seu filho,
teve a mesma atitude de mentir, né? Ambos das suas esposas de dentro, né? Elas não são, a Sara, Abraão falou, não é minha esposa, né? Isaac falou, Rebeca não é a minha esposa, e também Jacó, irmãos, né? Tendo aí o significado como espertalhão, né? Enganador, pela qual enganou o seu pai. Estes homens, a Bíblia não vai esconder, né? O fato de que esses homens são imperfeitos, né? E erram. Abraão, Isaac e Jacó cometeram muitos erros, mentiram, enganaram, não eram perfeitos, assim como nós também não somos perfeitos. A palavra de Deus nos mostra que, pelo fato dos seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como as suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Procure sempre ser o exemplo e aceite e ame a família com todo o desprendimento, apesar de todas as imperfeições. Olhando para esses homens, esses servos de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, esses patriarcas, aprendemos que a vida familiar ela é saudável, é um resultado do temor ao Senhor e a submissão aos seus mandamentos. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor, e sabemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? Provérbios capítulo 9 e o versículo 10, né? Aqui nos fala, nesse tópico 3, a respeito de Jacó. O arrependimento muda destino, né? A história de Jacó, nós sabemos, ali em um conluio, né, com a sua mãe, ele vai enganar o seu pai, primeiro, né, ali já numa sutileza, numa rejeição, no desprezo do seu irmão pela primogenitura. Ele pega, né, a primogenitura do seu irmão, e ali depois, junto com a sua mãe, engana Isaac, e ali recebe a bênção, e depois aí o seu pai, como também Esaú, seu irmão, vai descobrir que havia tomado a sua bênção, e Jacó vai sofrer ali algumas consequências depois de toda essa situação. Mas a Bíblia nos fala que ele vai ter um encontro com Deus em Betel, porque ele saiu fugido, né, da casa dos seus pais, e estando ali em Penuel, quando regressava, embora sendo imperfeita, a sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como o seu protetor, tá? E aí, irmãos, aqui nos fala, a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado, restaurado pelo Senhor, e toda a restauração tem propósito específico: revelar a presença de Deus, a sua bondade e a sua misericórdia. Interessante, meus irmãos, que no capítulo 32 aqui do livro de Gênesis, dos versículos 24 ao versículo 28, nos fala, né, o legado da transformação de Jacó, porque ali nos fala que Jacó ele passa pelo val de Jaboque, e ali ele vai lutar, né, com o anjo. Então isso é interessante, né, esse processo de transformação de Isaac, né? Então isso é coisa maravilhosa, e a partir deste momento, dessa transformação sua, depois Deus prepara ele se encontrar com seu irmão Esaú, né, numa forma de pacificar. Então assim, Deus fez coisas maravilhosas, e após esse encontro com Esaú, ele novamente vai ali em Siquém levantar um altar, vai ali oferecer a Deus uma adoração. Isto é
maravilhoso. Então, Jacó foi transformado, restaurado pelo Senhor, e toda a restauração tem propósito específico: revelar a presença de Deus, a sua bondade e misericórdia. Deus deseja o bem Deus desejava o bem dos patriarcas, embora como nós eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu, enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Esaú também errou, o seu irmão, sendo primogênito, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse filhas dos povos estranhos como esposas, nem para si, nem para os seus filhos, e casou com as suas mulheres hititas. Quando tinha 40 anos, ele casou com mulheres de Canaã, o que também não tinha a aprovação de Deus. Interessante, nós estamos falando, irmãos, de delegado para as gerações futuras, Então nós vemos agora nesse caso Jacó e Esaú e as suas atitudes diante daquilo que seus pais ensinaram, daquilo que seus pais deixaram. Então nós vemos aqui Esaú que foi totalmente por um caminho diferente. Porém, vimos agora na vida de Jacó que o Senhor vai permitir a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Assim também Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades, para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênçãos na caminhada com Deus, Irmão, é importante que nós sim olhamos, absorvemos, mantemos, continuemos o legado, não remover os marcos dos antigos, dos antepassados, nossos pais. Então isso é muito importante. E, irmãos, a palavra de Deus fala que o maior exemplo para as nossas vidas espiritual, que é o Senhor Jesus, capítulo 12 da carta aos Hebreus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, correr uma carreira com paciência, pela qual que nos está proposta, Então Jesus é o maior exemplo, o que Ele deixou para nós, para a nossa vida aqui na terra, enquanto nós somos peregrinos, forasteiros, mas Ele deixou exemplo grande para nossas vidas, de fé, de confiança, de obediência, de mansidão, de perseverança, de busca, de oração, porque Jesus sempre, no seu ministério terreno, sempre que esteve em oração, em comunhão com Deus. Então Jesus é o maior exemplo para nós, e cabe a nós, irmãos, termos Jesus, olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. A sinopse desse tópico 3 fala: Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaac. Meus irmãos, chegamos ao fim da nossa lição. Para a nossa conclusão, vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou seu nome, denominando Israel o aquele que luta com Deus, e o seu nome foi dado ao estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Irmão, que Deus continue te abençoando e nos abençoando nessa preciosa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa. Como é bom nós nos reunirmos, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Tenho certeza que, assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite
Para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online, eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, em qualquer uma das nossas igrejas, participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus e terá a sua vida abençoada pelo Senhor. Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta, a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento, vamos encerrar a nossa aula, gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu. Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.